Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Homem de Ferro da coleção Clássica Marvel, a edição 8 da coleção Clássica Marvel e a edição 1 do Homem de Ferro, ok? A grande epopeia Marvel, o Vingador Dourado, com essa belíssima capa aqui do Homem de Ferro lá nos seus primórdios, nas suas primeiras aventuras, né? Belíssima capa. Lombada, temos aqui Homem de Ferro, tá aqui a carinha do Homem de Ferro, coleção Clássica Marvel 8, tá? Tá aqui a lombada, a sobrinha de sempre aqui, que já é de praxe, né? Dessa vez a sobra é da contracapa. Temos aqui a contracapa, né, com mais uma bela arte aqui, 128 páginas, edições 39 a 46 de Contos de Suspense de 1959, ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro. Uma coisa que eu gosto de fazer em todas essas edições é pegar aqui o interior, né, da capa e da contracapa, porque elas sempre formam aqui a face do personagem e dessa vez, obviamente, estão formando aqui a face do capacete aqui do Homem de Ferro, né? Muito legal esse efeito, gosto bastante e eu gosto sempre de fazer isso em todos os vídeos da coleção Clássica Marvel que eu tenho feito. Tá aqui, coleção Clássica Marvel, Homem de Ferro, edição 8, tá aqui as histórias que vão vir aí. Aqui uma introdução, né? E eu sempre estou aconselhando a vocês a lerem todas as introduções, todos os extras, porque realmente é muito legal. Trazem muitas informações boas, não só do personagem, da época que eles foram criados, como também daqueles envolvidos, tanto nos roteiros, né, quanto na arte ali, nesses primeiros tempos aí de cada personagem dessa coleção Clássica Marvel. No caso aqui, o Homem de Ferro, tá? Temos aqui a capa da primeira edição que surgiu o Homem de Ferro, né, que foi Contos de Suspense número 39, tá, de 1959, essa capa aqui do Jack Kirby, tá? Temos aqui então roteiros Stan Lee, argumentos Stan Lee, roteiros Larry Lieber, que era o irmão do Stan Lee, Robert Bernstein, desenhos Don Eck, Jack Kirby, arte final Don Eck e editor original Stan Lee, tá? Desculpa se eu falei algum nome errado aí. Enfim, são essas pessoas envolvidas aqui nesse primeiro volume aqui, nessas primeiras histórias aqui do Homem de Ferro, tá? E aí temos a nossa primeira história, nasce o Homem de Ferro, tá? Onde nós vamos ter aqui o Tony Stark, o Anthony Stark, né? Já é um bilionário, riquíssimo, né? Inventor de armas, cientista, playboy, ou seja, aquele que é envolvido com muitas mulheres famosas, atrizes, modelos, né? Enfim, ele inventou mais uma arma aqui fantástica, né? Para o exército americano e vai então até o Vietnã. Na época existe o conflito, a guerra do Vietnã, e vai se passar nesse período, né, nesse cenário onde o Anthony Stark vai até o Vietnã e quando está andando lá pelas selvas do Vietnã, acaba sendo capturado ali, né, pelo exército vietnamita e ele é forçado a construir uma arma, reproduzir essa arma fantástica que ele tinha acabado de inventar para o exército americano. Exatamente como o filme lá de 2008, sendo que no filme de 2008 o cenário era o Afeganistão, né, porque era a guerra do Golfo que estava acontecendo ali, né, e aí ele também foi forçado a construir uma arma lá, só que em vez de construir a arma, ele vai construir a armadura, e lá no filme ele teve ajuda, assim como aqui no quadrinho, na verdade, lá no filme ele teve ajuda do Dr. Ensign, né, Dr. Ensign, ou Ensign, enfim, esses nomes, já peço desculpa novamente se falei o nome errado, ok? Então ele vai ter a ajuda desse cientista que ele encontra lá e eles juntos conseguem construir essa armadura e o Dr. Ensign, né, ele vai acabar morrendo também, assim como lá no filme ele morre, aqui no quadrinho ele também acaba morrendo, né? Só que o Homem de Ferro ele consegue, né, carregar a sua armadura ali e consegue então derrotar os seus inimigos e vencer ali, vingar a morte do Dr. Ensign, né, e derrotar aqui o seu inimigo. Repare que a armadura, né, o filme de 2008 tenta reproduzir, né, bastante essa armadura aqui, que é essa armadura cinza, robusta, né, a primeira armadura do Homem de Ferro,
né? E então o Homem de Ferro aqui vai se vingar, vai conseguir então derrotar essas pessoas que o sequestraram, né? E ele vai conseguir então voltar para os Estados Unidos e a partir daqui, né, é só aventura aqui do Homem de Ferro, ele vai passar a ser um herói conhecido lá nos Estados Unidos e nessa segunda história ele vai enfrentar os Gigantos, né, que é esse monstro aqui gigantesco, que ele vai acabar dominando uma cidade, ele está aqui, ele tá se envolvendo com essa moça, ele tem um relacionamento momentâneo aqui com essa moça aqui, porque ele não tem um relacionamento fixo, né, enfim, e ele então está fazendo aprimoramentos na sua armadura, ele visita um circo e os tigres acabam fugindo ali, ele vai ter que enfrentar esses tigres, esses leopardos. Olha que interessante que a armadura dele dobra como se fosse um papel, né? E o interessante também dessa fase aqui do Homem de Ferro é que a identidade secreta dele não vai ser revelada, né? Lá no filme a identidade secreta dele foi revelada logo, aqui não, aqui ele vai continuar em segredo, e isso durante muito tempo, né? Durante muito tempo o Homem de Ferro, na verdade, vai ser considerado como se fosse um amigo do Tony Stark, vai ser considerado como se fosse um guarda-costas do Tony Stark, né? E essa segunda história aqui ela é muito interessante, por quê? Porque as pessoas começam a sentir medo do Homem de Ferro por conta da aparência dele. E aí ele pergunta a essa moça, o Tony Stark pergunta à moça com quem ele está se relacionando no momento, o que ela acharia que tornaria a aparência do Homem de Ferro mais agradável, né? E ela disse que seria interessante se a cor dele fosse uma cor de ouro, né? O que mostraria também que ele teria um coração de ouro, né? Além de ser poderoso, além de ser um herói. E aí o Tony Stark pinta, né, toda a sua armadura ali da cor dourada e ele passa a ser então, a partir de então, o o Cavaleiro Dourado, né? O Homem de Ferro ali, mas na cor dourada, por isso conhecido como o Vingador Dourado. E aí ele vai visitar essa moça, na verdade, eles terem um encontro, na verdade a moça não chega para encontrá-lo, e quando ele vai ler os jornais, ele percebe que a cidade, né, a cidade onde ela estava, surgiu uma muralha gigantesca e todos que estão dentro da cidade estão aprisionados ali, né, e na verdade ele descobre que estão até hipnotizados ali. E o responsável seria esse ser aqui, que é o Gigantos, né, que é uma espécie de homem das cavernas gigantesco, mas que tem um brilho diferente nos olhos, e aí o Tony Stark percebe, né, que na verdade ele não seria um homem comum, e a gente percebe na verdade que ele era um robô gigantesco e que era controlado inclusive por uma nave alienígena. Na verdade, tudo isso que aconteceu aqui era, na verdade, uma tentativa de uma invasão alienígena, do qual o Homem de Ferro evitou que a Terra sofresse, né? O interessante, né, nessa fase aqui, que existia muito isso, né? A gente vai ver muito nessa edição aqui a palavra transistores, né? Que era o elemento, era o componente tecnológico mais avançado na época, eram os transistores, né? E vamos ver também essa questão da cortina de ferro, né, relacionada aos comunistas, os capitalistas, né, a União Soviética, existia muito, esse aqui é o período, né, nos anos 50, nos anos de 1960, né, final dos anos 50, início dos anos 60 ali, né, nós temos esse período de Guerra Fria ali, envolvendo esses dois polos, né, um polo liderado pelos Estados Unidos e outro polo liderado lá pela União Soviética. Então vai rolar muito disso aqui, né, a gente tem muito também essa questão muitas vezes de invasões alienígenas, porque na época tinha muito essa questão, né, das pessoas sonharem com o espaço, né, havia muitos programas também de televisão, seriados envolvendo alienígenas, diga-se passagem, né, Jornada nas Estrelas, entre outros, né, que tinham na época. Então esse tema de alienígenas a gente tinha muito nessa época aqui dos anos 60. Essa terceira história aqui, o Homem de Ferro vai enfrentar o Doutor Estranho, só que esse Doutor Estranho não é o Doutor Estranho que a gente está acostumado, tá? É um outro Doutor Estranho aqui, ele tem uma filha e ele quer dominar todo o planeta para
agradar a filha dele. Só que a filha dele não se agrada com nada disso, porque ele usa de meios, né, hediondos, aprisionando os seres humanos, então ela não gosta disso. O Homem de Ferro acaba derrotando, obviamente, frustrando os planos dele, e ele acaba recebendo ali o desprezo da filha, além de ser preso, é óbvio. Né? Temos aqui mais um extra, muito legal, gente, não deixem de ler nenhum desses, é muita informação bacana aqui. Depois nós temos mais uma edição aqui, onde nós vamos ter o Homem de Ferro enfrentando aqui o Barão Vermelho. Esse Barão Vermelho, na verdade, é como se fosse um líder de mais um país comunista, né? Ali, e ele então quer destruir os planos, na verdade ele quer roubar os planos de Anthony Stark, né, e destruir o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro atrapalha os planos ali desse bloco comunista, né, e inventa armas ali para os Estados Unidos, que é o grande líder desse bloco capitalista. Então ele, com a ajuda de um vilão aqui chamado Ator, né, esse cara consegue fazer com que o rosto dele fique igual de qualquer pessoa, então ele se faz passar ali pelo Tony Stark, né? E ele acaba invadindo ali as instalações do Tony Stark, roubando, né, esses planos ali, mas o Homem de Ferro, o próprio Tony Stark, com a armadura do Homem de Ferro, vai conseguir então frustrar esses planos ali e reverter toda essa situação. E o ator ali, esse vilão, o ator, coitado, que tinha descoberto a identidade secreta aqui do Homem de Ferro. Ele descobriu a identidade secreta do Homem de Ferro, mas ele acabou sendo morto ali, considerado um traidor por esse Barão Vermelho, né? Que se sentiu enganado ali e acabou matando o Barão Vermelho, e o Homem de Ferro volta para os Estados Unidos com todos os seus planos ali, com todos os seus segredos preservados. Depois nós temos aqui Kala, a rainha do mundo subterrâneo. Esse aqui, na verdade, o título já diz tudo, né? O Tony Stark ele vai acabar num mundo subterrâneo, lá no centro da Terra, né? Esse centro da Terra ele é controlado por uma rainha chamada Kala, né? E ela quer dominar a superfície, ou seja, ela quer invadir a superfície e tomar conta de todo o planeta. Só que aí o Tony Stark, né, com auxílio de sua armadura, se tornando ali o Homem de Ferro, ele vai frustrar esses planos e ainda vai ter a ajuda ali do general de Kala, que ele não concorda, né, com essa invasão. Na verdade, ele prefere continuar vivendo lá no subterrâneo, né? E aí o Homem de Ferro acaba frustrando os planos dela ali, né? E até porque quando ela chega à superfície, ela percebe que a pele dela envelhece, né? E ela fica louca, e ela volta ao normal quando ela vai para o subterrâneo. E ela então decide não nunca mais, né, tentar nenhuma invasão à superfície e continuar jovem e bela, né? E aí nós temos aqui a outra edição onde o Homem de Ferro, o Tony Stark, ele vai parar lá na época de Cleópatra, ou seja, lá na época dos faraós, né? E aí é uma história muito interessante, porque ele vai fazer uma viagem no tempo aqui, né? E é muito interessante desse período aqui que a gente vê muita dificuldade do Tony Stark em relação à sua armadura, né? A sua bateria acaba, ele tem que recarregar. Realmente o Homem de Ferro ele fica muito limitado aqui, né, nesses primeiros anos, né? A gente sente muita limitação. Isso é muito interessante, né? Porque ele não é invencível. Hoje a gente tem, né, a alcunha do invencível Homem de Ferro, mas nesse período aqui ele não era invencível, ele tinha as suas limitações, e essas limitações por muitas vezes quase fizeram com que ele perdesse a vida, né? E é muito interessante a gente ver isso, esses primeiros passos do personagem, e depois a gente olhando hoje como que esse personagem evoluiu, né? Como que ele ficou numa posição onde praticamente ele não precisa recarregar nada, né? Ele está sempre ali praticamente com força total ali, e quando a força dele se vai, ele rapidamente consegue recarregar. E aí nós temos aqui o Homem de Ferro, lá na época dos faraós, né, ajudando a Cleópatra aqui a vencer o faraó louco, né, que é um caso como se fosse um feiticeiro, um bruxo aqui, que fez essas viagens todas no tempo aqui, inclusive levou o Homem de Ferro lá para o passado, né, com a intenção de utilizá-lo ali, mas acabou, né, sendo combatido pelo próprio Homem de Ferro. E o interessante é que a Cleópatra fica apaixonada, né, pelo Homem de Ferro. E aí o Tony Stark tira uma onda, né, aqui quando ele é perguntado por um repórter se a Cleópatra se apaixonaria, se ele conseguiria conquistar a Cleópatra, se a Cleópatra vivesse nos dias de hoje, ou se ele vivesse lá nos dias da
Cleópatra, né? E ele tira uma onda aqui com o repórter, porque na verdade ela ficou realmente interessada lá pelo Homem de Ferro, não pelo Tony Stark, porque ela não sabia quem estava dentro da armadura, mas ficou ali interessada pelo Homem de Ferro. E a outra história aqui nós temos aqui o Homem de Ferro enfrentando, né, o Jack Frost, né, que é um cientista, na verdade, das indústrias Stark ali, né? E é interessante dessa história aqui, que é a história que vai apresentar pra gente a Pepper Potts e o Happy Hogan. A Pepper Potts, né, que é aquela do filme, que vocês sabem, né, que o Tony Stark acabou com ela ali, né, junto à secretária dele, eles acabaram juntos, né, e também o Happy, que lá no filme é aquele motorista dele, lá é do primeiro filme, é do segundo filme, né? Ou seja, esses personagens são apresentados aqui na edição 45 de Contos de Suspense, né? São introduzidos aqui e ficaram, né, fazendo parte dessa vida, né? Ou seja, dessa saga aí e dessa vida do Homem de Ferro, ou seja, né, são personagens que ficaram permanentes aí na vida do Homem de Ferro, né? E aí nós vamos ter aqui esse cientista, né, que faz parte ali da equipe das indústrias Stark, né? Só que aí o Tony Stark ele acaba não concordando com algumas experiências que estão acontecendo ali, acaba descobrindo algumas coisas. O interessante é que a Pepper Potts aqui, ela é bem um pouco arrogante aqui, fiquei implicando com o rap aqui, né? Mas o interessante é que mais tarde, se você for ler, né, a cronologia aqui, você vai perceber que os dois acabam se casando. Na verdade, a Pepper, ela não se casa com o Tony Stark, ela acaba se casando com o rapper, né? Na verdade, mesmo ela sendo apaixonada pelo Tony Stark, ela acaba se casando mais tarde com o rapper, né? E eles implicam muito um com o outro aqui, e talvez essa já seja a justificativa para que um dia os dois fiquem juntos, porque essa implicância um com o outro vai acabar gerando ali um interesse maior mais tarde, né? E aí nós vamos ter aqui esse cientista, né, que tem ali as suas experiências rejeitadas pelo Tony Stark, e ele acaba então utilizando essa tecnologia dele em um laboratório próprio, né, aprimorando e se tornando uma espécie aqui de homem de gelo, né, e ele dá um trabalho aqui ao Homem de Ferro, dá um certo trabalho ao Homem de Ferro, que acaba tendo que utilizar aqui da sua inteligência, o Anthony Stark tem que utilizar da sua inteligência, né, e da tecnologia da sua armadura para conseguir então derrotar, né, esse Jack Frost aqui e libertar a Pepsi e o Happy, que foram aprisionados aqui por esse Jack Frost, né? E nessa última história aqui nós temos um vilão, né, que é clássico do Homem de Ferro, que é o Dínamo Escarlate, né? Ele é soviético, no caso aqui, ele é enviado, né, aos Estados Unidos para sabotar, né, as fábricas e os planos do Tony Stark, fazendo com que o Tony Stark pareça ser um traidor da nação americana, né? Só que aí depois o Anthony Stark, né, vai acabar descobrindo isso tudo, vai acabar entendendo, né, o que está acontecendo aqui, está sendo sabotado, descobre esse sabotador, que é o Dínamo Escarlate. Eles lutam aqui a princípio, né? É uma boa luta, mas no final eles acabam se entendendo ali. Na verdade, o Tony acaba usando uma artimanha muito interessante, que é fazer com que ele pense que o líder dele soviético está esperando ele retornar para a União Soviética para matá-lo. Na verdade, era isso mesmo que ia acontecer, mas ele não sabia, nem o Tony Stark sabia, mas usou desse artifício aí e acabou convencendo aqui o Dínamo Escarlate, né, que é o Dr. Vanko, né, ele acaba ficando ali na América e vai trabalhar lá nas indústrias Stark junto com o Anthony Stark. Enquanto isso, lá, né, na União Soviética, o líder lá, supremo lá, né, comunista, fica extremamente nervoso com a traição do Dr. Vanko e do Dínamo Escarlate. E aí uma sessão de leitores e por final aqui as edições, né, que todas vêm, e a próxima que é Thor, tá? Então, pessoal, foi isso aí. Homem de Ferro, coleção clássica Marvel, edição 8 da coleção e edição 1 do Homem de Ferro. Espero que tenham gostado, um grande abraço e fiquem com Deus.